Opa, tá gravando isso aí? Fala, News desse mundão. Hoje vim aqui com um propósito simples, fazer uma lista daquelas luzes conhecidas. Tipo, não que seja fixo os nomes que a gente vai mostrar aqui, sabe? Mas é o jeito que a gente tenta definir pra poder explicar um pouquinho melhor. Então, chega junto aí, Rap, vai ajudar a gente. E aí, rapaziada? Pera aí. E aí, pra quem não me conhece, eu sou o Rap, Pico Imortal 2 e sou main Neon. Antes de começar, eu queria adicionar que a Sense é uma coisa até que importante pra fazer esse tipo de move de Neon. E ela precisa ser mais alta. Existem algumas técnicas, tipo a altura da sua câmera, que pode mudar o tanto que você precisa mexer o seu mouse. Mas se você jogar abaixo de 0.2 1600 dpi ou 0.4 800 de dpi, você não vai conseguir fazer esse tipo de movimentação. Então fica ligado. O Bunny Hop padrão, onde você vai trocar só os direcionais enquanto faz. Aqui a gente vai começar pra frente, usando W de âncora e AD de direcionais. E depois vamos fazer pra trás, com S de âncora. Mas o que importa aqui é sincronizar a câmera com a direção que você tá indo, menos quando fazemos pra trás. Aí jogamos a câmera pra direção oposta que estamos indo. Rotacionais, ou Strafe Dodge. Aqui já vamos dificultar um pouco, pois vamos ter que apresentar as transições, onde você vai trocar entre duas âncoras, assim como no direcional, vou começar mostrando de um jeito, e depois passo os outros. Eu gosto de começar com WD e depois a S. Vazando daqui! Foi confuso caso nunca tenha feito sim, relaxa. Pode voltar o vídeo e colocar em câmera lenta se precisar. Lembre sempre de dar tempo suficiente para os seus strafes fazerem o seu boneco ganhar velocidade. E você tem que remar bastante o seu mouse. Muito mais até que os direcionais quando fazendo um rotacional. Por isso também que comentei sobre ter essência alta para fazer esse tipo de movimentação. Caso seja sistemático que nem eu, você pode variar o alcance do giro em 90 ou 180 graus, igual agora. Uma vez que você entende como os combos funcionam, a gente tem que começar a aplicar a velocidade. Vamos tratar como uma multiplicação, começando com uma move e então fazendo ela 2 vezes mais rápido. Vamos supor que pro começo a gente vai fazer um strafe por pulo. Mais pra frente a gente vai fazer 2 strafes por pulo. E assim por diante. Eu diria até pra treinar em corredores como esse aqui na Split, em que você vai acabar se obrigando a fazer os strafes mais curtos, porque senão você vai acabar batendo nas paredes. E pro Strafe Dodge é a mesma coisa, só fazer o strafe mais curto. O círculo, ele é a soma das transições, em que durante a move a gente vai trocar de âncora várias vezes, mantendo um círculo. Pra mim, o jeito mais fácil foi fazer o seguinte: eu mantive um ponto fixo aqui na frente, por exemplo, e toda vez que eu pulo, eu volto a câmera pra esse ponto fixo, e vou repetindo. Bom, caso você queira mais devagar, né, pra gente diminuir um pouco o ritmo, tem o quadrado mesmo, velho. Ao invés de você fazer o círculo, você vai fazer as suas transições em um quadrado. Você pode tomar o seu tempo pra fazer as transições e assim vai. Uma vertente do círculo é usada apenas no WD e SA, pois você pula uma etapa dessas transições, em que você usa o reset, tá a sua câmera um pouco mais longo, mas o princípio é o mesmo. E aqui tem um clipe que eu fiz isso. Eu tava indo atrás dessa Vice, eu stunei e usei o reset pra não tomar meu próprio stun. E depois continuei a move. Figure of 8, ou o 8 que a gente chama, né? Aqui eu já confesso que ainda não sei fazer daquele jeito bonito, mas aqui estamos falando de conhecimento, então o Rap vai mostrar pra nós aí. Figure of Eight é uma das técnicas mais avançadas que a gente tem da Move, e quem criou e popularizou isso foi o North, da gringa. Ele se baseia em muitos passos que mantêm o seu personagem no mesmo lugar, apesar de você estar se movendo para frente e para trás
numa figura, num desenho de um 8. Então a gente começa isso para um WA, transicionando esse WA para um DS, e usando um reset, a gente vai trocar para SAAS, e a partir desse AS, nós vamos fazer mais um reset para o WD. E dali a gente só precisa realizar o mesmo movimento para outra direção. Então WD, AS, SA, DS, WA. E você pode combinar essas direções, ficar formando o 8 por quanto tempo você quiser. Lembrando que isso é uma técnica muito difícil. Eu recomendo vocês colocarem isso em 0,5, 0,25, olhar ele aos poucos e ir fazendo um passo de cada vez, porque realmente foi demorado aprender isso daqui. Bom, como eu não sei fazer assim, eu faço ele meio de lado, em que eu uso o WD, o AS, depois dou um tapa no W, DSD, tapa no W e assim eu vou indo. Eu sei que o Vini já explicou como fazer um pique tornado e eu também já expliquei no meu canal, então eu queria me aprofundar um pouco no pique tornado e mostrar os usos que eu tenho pra ele durante os meus games de Neon. O pique tornado, com o que eu já testei, é a maneira mais safe que eu tenho de tirar a informação quando eu dou um jump pick. Se você tenta dar um jump spot normal, muitas vezes você vai acabar expondo partes do seu corpo, como as pernas, que o pique tornado não permite. E mesmo se você fizer com outros personagens, tá? Eu já testei. E não só isso, mas como você termina o seu pique tornado com o boneco de costas, quando você finaliza o 360, você vai acabar abrindo a tela no cara. E é por isso que eu acabo usando muito o pique tornado pra começar a move no cara. Eu saio da parede com o 360 e aí eu começo a bunar nele. E isso tira muito a mira, porque ele vai achar que você tá fechando, ele vai tentar abrir em você. Você pode até ver nesse clipe aí. Eu acho que é bait. Ou ela é o próximo Sabininho. Maninho vai Isso é bom, mas viado. Além de ser bom pra info e pra começar a bunar no cara, ele é muito bom também pra quando você é pego de surpresa, porque lembre que os rotacionais são aqueles que tiram mais a mira do boneco. Então muitas vezes você vai me ver combando um stun com um rotacional pra poder dar tempo do meu stun estourar e eu slidar no cara. Aqui você pode ver que eu virei umas 3 ou 4 vezes e ainda pedi pro Vini realmente tentar me acertar. E ele não conseguiu, depois de muitas tentativas. Mas adicionar o pique tornado no seu repertório de movimentações vai te fazer muito bem pra pegar info, pra tirar a mira do cara no início da sua movimentação e também como um slide final, porque a mira fica perfeitamente posicionada como você viu nesse clipe da Reina aí. Rope Jump. Em mapas com cordas é muito bom pra confundir qualquer um, porque é só pegar a corda e pular que você já muda a direção que você tá indo. E melhor ainda, você já sai com velocidade máxima. Ou, para infernizar alguém aqui no split, você tem essas duas cordas para ficar trocando. O box jump é uma técnica que permite que a gente suba as caixas sem tropeçar, entre aspas. Porque quando você aperta Ctrl, a hitbox diminui. Isso faz com que você possa fazer alguns pulos mais variados, e isso adiciona a movimentação e aplica o uso de cada mapa. Super Slide. Então, para fechar, vamos de conhecimento. Existem diversos lugares que você pode fazer isso. Se você tiver aquele do parceiro para aprender, tem ainda mais. Estou mostrando aí alguns que são possíveis, mas prefiro puxar isso em um vídeo só de pixels, já que é um vídeo bem mais parado, né? Então, se quiser saber mais, já comenta aí que sai o vídeo em breve. Dito tudo isso, qualquer dúvida, a mais a gente vai resolvendo aí com o tempo. Deixo aqui meu nick na tela, para caso você queira me adicionar lá no jogo. E na descrição vai ter o link pro meu servidor do Discord, caso queira um contato mais direto. Alguma coisa para dizer aí, Rap? Então é isso. Muito obrigado, Vini, pela oportunidade de aparecer no teu vídeo. É isso, cara. Eu que agradeço por ter ajudado aí, mas por hoje nosso trabalho tá feito. Tamo junto, guys. Dá like, segue pra mais. Desculpa, eu não me aguentei.